Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindo a mais uma aula de Estatística Aplicada à Educação. Hoje irei tratar com vocês sobre o tema distribuição de frequência. Tudo bem? Vamos lá. Alguns termos importantes relativos à distribuição de frequência. Bem, frequência é a quantidade de vezes que o mesmo valor de um dado é repetido, ou seja, é a quantidade de vezes que uma determinada informação aparece na situação. Os dados brutos são os dados originais, ainda não numericamente organizados após a coleta. É como se fosse o caso de um pesquisador, tá, do IBGE ou um pesquisador de censo fosse fazer a coleta de dados, passando de casa em casa, ele vai fazendo o registro. E esse registro, na maioria das vezes, não tem um padrão a ser seguido, não tem uma ordem ainda estabelecida, porque ao passo que vai chegando informações, ele vai anotando. Após os dados brutos serem coletados, após as informações serem coletadas, eles passam a ser organizados, tá? E essa organização se chama rol, que é a ordenação dos valores obtidos lá nos dados brutos em ordem crescente ou decrescente de grandeza numérica. No caso das variáveis quantitativas, né, que eu consigo organizar os números que estão ali envolvidos do menor para o maior ou do maior para o menor. E seguindo a observação das variáveis qualitativas, eu posso organizar, por exemplo, em relação às cores, em relação a formas. Então, dependendo da situação, eu consigo organizar do menor para o maior, do maior para o menor, se tratando de variáveis quantitativas, e nas variáveis qualitativas seguindo uma certa qualidade, um certo critério. Bem, então esses são os três termos essenciais envolvendo distribuição de frequências. Vamos agora passar para alguns exemplos. Em uma escola de informática, é ofertado um curso em que os alunos devem concluir sucessivamente 3 níveis. Tá? O primeiro é o iniciante, o segundo é o intermediário e o terceiro é o avançado. A tabela a seguir, ela apresenta o número de alunos matriculados nesse curso em cada nível de estudo. Então vamos observar a tabela. Nós temos o título, no qual vai se tratar o tema, então alunos do curso de informática, 2 colunas de início. Na primeira nós temos o nível e na segunda o número de alunos. O número de alunos nós queremos dizer então que é a frequência de alunos matriculados como iniciante, intermediário e avançado. E por fim nós temos o total. Então no nível iniciante nós temos a frequência 27, no intermediário 21 e no avançado 12, tá? O que totaliza 60 alunos matriculados nesse curso de informática. Vamos seguir? Então nós temos o seguinte, nessa tabela, a segunda coluna, tá? Essa coluna aqui, apresenta a quantidade de alunos matriculados por nível de estudo. Então, cada quantidade corresponde à frequência ou frequência absoluta. Então, nós vamos denotar por F minúsculo quando se trata da frequência, da quantidade de vezes que um determinado dado aparece. Para que possamos visualizar a participação de cada frequência absoluta, tá, em relação ao todo, nós podemos calcular a frequência relativa, tá, que será simbolizada pelas letras minúsculas FR. Tá? Que em geral é dada em porcentagem e calculada da seguinte maneira. Tá? Então nós vamos calcular sempre a frequência relativa em porcentagem. Então vamos ver como é que é feito. Então a frequência relativa é a frequência dividido pelo número total de ocorrências. Então, onde n indica esse número total. Então no exemplo nós temos o seguinte, vamos utilizar essa fórmula para calcular a frequência relativa do nível iniciante, do nível intermediário e do nível avançado. Então a frequência relativa do nível iniciante são 27 alunos matriculados de 60. 27 divididos por 60, nós já aprendemos o que isso significa. É uma fração que vai resultar num número decimal, que resulta numa porcentagem. Então, aqui é o registro do número fracionário, do número decimal e da porcentagem da mesma situação. Então, 0,45 é dessa divisão, que vezes 100% resulta 45%. Tá? Então, 45% dos sujeitos estão matriculados no nível iniciante. No nível intermediário, o mesmo cálculo, 21 alunos matriculados nesse nível, divididos por 60, que é o todo, 0,35, número decimal, multiplica por 100 para termos a porcentagem, então 35%. Nível avançado, finalizando, então 12 divididos por 60, 12 alunos matriculados de um total de 60, dá 0,20.
tá? Vezes 100%, 20%. Então, essas informações em porcentagem, essas três informações, nós vamos levar lá para a tabela. Então, observe comigo. Então, nós temos o nível, nós temos o número de alunos, então essas duas colunas nós já tínhamos, acrescentamos agora a frequência relativa, que se refere à porcentagem. Então, 45%, 35% e 20% fecha certinho 100%, tá? Toda frequência relativa no seu total tem que fechar 100%. Quando isso não acontece, chega muito próximo, nós envolvemos o conceito de arredondamento para fecharmos exatamente 100%. Tá? Bem, vamos lá. Também podemos incluir nessa tabela outras duas informações. Tá? A primeira, a frequência acumulada, que nós vamos denotar por FA minúsculo, que é dada pela soma das frequências absolutas até um determinado dado. Tá? E a frequência acumulada relativa, FAR, que é dado pela soma das frequências relativas até um determinado dado. Então, nós vamos ir acumulando linha após linha. Observe comigo. Então, eu acrescentei essas duas colunas aqui. A frequência acumulada da frequência e a frequência acumulada relativa da frequência relativa. Então, observe aqui. No iniciante, eu repeti, porque não tem com quem somar, 27, 27. Tá? Na segunda linha, eu somo o resultado da linha anterior com o valor da linha que eu estou trabalhando. Então, 27 mais 21, 48. Tá? E a última linha vai ser o resultado da linha anterior mais o da linha correspondente, que é 12. Então, 48 mais 12, 60. Note que 60 é o total. Então, antes de eu chegar ao total, antes de eu escrever o total 60, já nessa linha eu já chego nesse valor. Frequência absoluta relativa, o mesmo processo. A primeira linha eu repito, 45, 45. A segunda linha eu pego o valor de cima, que é o 45, e somo com o da linha correspondente, que é 35. 45 mais 35, 80%. Tá? E a última linha, pega o valor que resultou na linha de cima, 80, e soma com o valor da linha correspondente, 20. Então, 100%. Novamente, eu chego no mesmo resultado. Analise a importância desse resultado. Então, vamos pegar, por exemplo, 48 alunos. Tá? Esses 48 alunos aqui, tá, significa dizer o quê? Que tem 48 alunos matriculados ou cursando o nível iniciante ou o nível intermediário. Ou seja, 80% dos 100% estão na fase iniciante ou na fase de intermediário. Tudo bem? Então eu já consigo perceber na porcentagem ou no número da frequência acumulada, tá? Uma soma relativa a mais de uma linha. Tá? Bem, vamos seguir. Um segundo exemplo. Em uma pesquisa realizada com funcionários de uma empresa, procurou-se identificar qual meio de locomoção cada um deles utilizava para chegar ao trabalho. Observe as anotações do pesquisador, elas estão em dados brutos. Então, o que é um dado bruto? São aquelas informações que ainda não estão organizadas. Então, observe aqui comigo. Os resultados eles estão tabulados, mas eles não estão devidamente organizados. Aqui tem um amaranhado de letras, de informações ainda não fazendo muito sentido. Embora nós temos a legenda, né? Letra P é a pé, letra O é ônibus, letra A é aqueles que usam automóvel para ir ao trabalho, B a bicicleta, M motocicleta e D demais meios de locomoção. Então, quando nós tratamos dessa situação aqui, nós estamos falando de dados brutos, dados que ainda não estão organizados. Tá? Uma possível maneira é organizar esses dados em um hall de dados, que facilita muito a visualização. Então, o primeiro critério que eu utilizei foi separar por cores. Tá? Então, cada cor aqui está referindo a um meio de locomoção. Vermelho, os que usam ônibus, M é o vermelho, né? Cinza, os que usam a motocicleta, o azul, o automóvel, verde, que andam a pé e assim por diante. Tá? Mas não é uma das maneiras mais eficazes de visualizar, mas é um encaminhamento. Uma segunda possibilidade seria ordenar, tá? Seguindo o critério da ordem alfabética. Então eu organizei aqui os que usam automóvel primeiro, a quantidade de pessoas, depois que usam bicicleta, depois os que usam os demais meios de locomoção, letra D, depois letra M, letra O, letra P, seguindo a ordem alfabética. E aqui fica muito mais fácil de fazer a contagem de quem anda a pé, de quem anda de ônibus e assim por diante. Bem, então qual é o total de funcionários entrevistados? Basta fazer a soma de cada frequência.
Então, nós temos 45 funcionários, tá? Agora, vamos construir uma tabela de frequência indicando a frequência absoluta e a frequência relativa de cada meio de locomoção utilizado pelos funcionários. Então, observe aqui comigo. Então, nós temos a locomoção utilizada por funcionários da empresa, é o título, e cada uma das 3 colunas tem um código, né? Meios de locomoção, a pé, de ônibus, automóvel, bicicleta, motocicleta e demais veículos, e o total, né? E a frequência, aquela que nós já contabilizamos, 6 de a pé, 10 de ônibus e assim por diante, totalizando os 45 funcionários. Agora observe aqui comigo a frequência relativa, tá? Frequência relativa, primeiro nós escrevemos a fração, né, a divisão, depois o número decimal e por fim a porcentagem. Dá para fazer tudo direto e escrever simplesmente a porcentagem, tá? Então, na primeira eu tenho 6 divididos por 45, na segunda 10 por 45, na terceira 12 por 45 e assim por diante. Então, na primeira linha, eu tenho como uma aproximação o valor 0,1333, que é aproximadamente 13,3%, tá? Esse símbolo aqui significa aproximadamente, tá? Eu aproximei para uma casa decimal, tá? Bem, o próximo é 0,22222 e assim por diante, então aproximadamente 22,2%. O próximo é 26,6%, em seguida 11,1%. Na quinta linha nós temos 0,2, que vezes 100 dá 20%, e na última linha 6,6%. Note que a soma não fechou 100%, fechou 99,8%. Se você pegar a sua calculadora e somar esses valores, vai fechar 99,8%. E agora, tá? Nós devemos arredondar, tá? Faltou um R aqui, é 0,1% em 2 meios de locomoção, tá? Para termos então 100%. Ah, mas está faltando 2, 0,2, tá? Então nós vamos arredondar 0,1% em 2 meios de locomoção, não vamos acrescentar em apenas um. Claro que nós vamos seguir a norma da ABNT e do IBGE. Então, quais números que vão ser arredondados? São esses, o terceiro e o último, tá? Porque depois do número que vai permanecer, 266, tá? Esse 6 é um número maior que 5, logo eu acrescento uma unidade no número que vai permanecer. Então, vai ser 26,7%, e aqui a mesma coisa, seria 6,6%, soma 1, 6,7%, tá? Então vai fechar 100% certinho, ok? Bem, então, já na sequência desse vídeo, vocês terão disponível uma lista de exercícios, tá? Essa lista de exercícios contém 3 questões envolvendo esse assunto de frequência relativa, frequência absoluta, frequência acumulada, tá? Hall e dados brutos. Espero que vocês façam a tentativa, o esforço de resolver essa lista e durante a semana eu posto a resolução de um ou outra questão para não ficar muito também muitas questões repetitivas. A ideia é a mesma, então eu coloco a resolução de um ou de 2 exercícios dos 3, tudo bem? Então eu espero que essa aula tenha ajudado e que vocês possam ter compreendido um pouquinho mais sobre o assunto, distribuição de frequência na disciplina de estatística aplicada à educação. Então tenham uma boa semana, bons estudos e em breve eu posto um material sobre o assunto, tá? Um forte abraço e até mais.